Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui, como sempre, pregando a palavra do Senhor e hoje vamos estar abordando Atos, capítulo 9, do verso 20 até o verso 30. Mas antes de nós começarmos a pregar, eu gostaria de pedir que você deixasse o seu like, o seu comentário, e também se inscrevesse no canal. Isso faz com que o canal da igreja pontue e tenha mais tempo para expor a palavra de Deus. Também que você compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Então, você deixando o seu like, se inscrevendo, comentando, compartilhando, ativando o sininho, você vai estar dando à igreja uma excelente contribuição nessa atividade de transmissão e de pregação da palavra de Deus. Então, desde já, eu deixo aí o meu muito obrigado. Vamos então ler a palavra do Senhor. Atos, capítulo 9, a partir do verso 20. Atos, capítulo 9, a partir do verso 20 até o verso 30. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem, mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, louvado e engrandecido seja o teu nome. Peço que o Senhor me use segundo a tua graça, que o Senhor perdoe os meus pecados, me lave com teu sangue. Não sou digno desta honra e deste privilégio, por isso agora prefiro estar atrás da cruz, porque convém que o Senhor cresça e que eu diminua. Fala ao coração do teu povo, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Amados irmãos, no domingo passado nós vimos como Saulo saiu de Jerusalém com cartas dos principais sacerdotes
e com uma escolta armada e com toda a autorização para prender todos aqueles judeus ou gentios que invocassem o nome do Senhor. E que durante a trajetória dele, ao aproximar-se da cidade de Damasco, subitamente uma luz brilhou, e nós vimos que essa luz foi o Senhor Jesus, e ele, caindo por terra, ouviu uma voz que, dirigida a ele, dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas vai, entra na cidade e lá te dirão o que convém fazer. Bom, nós vimos também que este homem que chegou ali como um perseguidor selvagem foi acolhido por um discípulo chamado Ananias, um homem de Deus, de experiência com Deus, respeitado na comunidade, que o acolhe e que ora por ele, que ministra a ele a cura, cai-lhe as escamas dos olhos, em seguida batiza ele na água e também ora para que ele fosse batizado com o Espírito Santo. Ou seja, Ananias, ele enturma Paulo junto aos discípulos de Jesus em Damasco. Então, nós vimos Saulo, o perseguidor feroz, animalesco. Nós vimos Saulo, o convertido. E hoje nós vamos ver Saulo, o missionário. É interessante que, à medida que ele se sente fortalecido e à vontade entre os discípulos do Senhor, o texto nos diz que ele não perde tempo e começa a pregar a palavra do Senhor. E isso trouxe um espanto. A palavra usada por Lucas aqui é de que os judeus ficaram atônitos diante do que Paulo estava fazendo, porque se ele fora lá agora para prender os que invocavam a Jesus, ele estava agora invocando o Senhor Jesus. E essa confusão era a respeito da atitude dele, mas também, em virtude disso, muitos estavam se convertendo. Nós vimos que, ao final do texto, Paulo, no caso Saulo, já tinha até discípulos. Mas o que acontece é que procuraram matá-lo e ele teve que sair de Damasco e depois ele foi para Jerusalém e em Jerusalém ele é orientado a ir para Cesareia e de Cesareia ele vai para Tarso. Agora, é importante que eu diga aqui a vocês que nesses versículos, nesses 10 versículos, nós temos aqui uma ação cronológica que, para uma pessoa que faz uma leitura simples do texto, não consegue perceber. Por isso, eu estou pregando, para trazer a você aquilo que você não pode ver. Mas hoje nós vamos tratar sobre esse adversário que se tornou um missionário. Como isso aconteceu? Como essas coisas aconteceram? E a primeira coisa que eu quero abordar com vocês aqui é que esse adversário que se transformou num missionário, ele passa de
perseguidor a perseguido. Lembra que no verso 16 desse capítulo, Jesus disse para Ananias que iria mostrar para Saulo o quanto importava sofrer pelo nome de Jesus? Pois bem, a hora havia chegado. Ou seja, Paulo agora iria aprender a sofrer pelo nome do Senhor Jesus. Ou seja, a história de Saulo, em Atos capítulo 9, começa com a sua partida de Jerusalém, com um mandato de prisão para aqueles que invocavam o nome do Senhor. E termina com ele fugitivo para Jerusalém, porque agora estava pregando o nome do Senhor. Que coisa linda, engraçada, bonita, porque são as ironias da graça, da soberania de Deus, né? Como é que Deus, ele faz essas coisas. Saulo, ele de perseguidor, tornou-se perseguido, porque ele começou a anunciar com clareza, a entender com clareza que o caminho que ele perseguia era o caminho de Deus. E assim que ele toma ciência, que ele se aprofunda, ele começa a fazer isso. Mas qual é a ação cronológica que acontece aqui? Bom, a gente tem a ideia de que Saulo, é claro, ele começa a pregar imediatamente assim que se converte, mas ele não fica ali muito tempo. Ele resolve ir para a Arábia, aonde ele fica durante um período e depois ele volta para Damasco. E de Damasco, onde ele é ameaçado de morte, ele se apressa a ir para Jerusalém a se encontrar lá com os apóstolos. Porque Paulo, ele não foi designado apóstolo pelos apóstolos. Lembra quando em Atos houve aquela eleição para a eleição de um apóstolo para o lugar de Judas? Foram os apóstolos que, junto com a assembleia composta de 120 pessoas, elegeram um apóstolo. Mas no caso de Paulo, ele foi designado para o apostolado pelo próprio Senhor Jesus, que o apareceu e o consagrou como apóstolo. Então, se nós tivermos que traçar aqui um evento cronológico dessa situação toda, desse perseguidor que se tornou perseguido, nós podemos traçar a sua trajetória, ou seja, da sua conversão até ao seu chamado para a Antioquia da Síria, da onde ele partiria para as suas viagens missionárias. Então, como é que acontece? Ele vem de Jerusalém para prender, no meio do caminho ele se converte, ele entra em Damasco, recebe aquele primeiro discipulado de Ananias, depois ele prega em Damasco, mas sentiu que precisava melhorar o seu conhecimento sobre Jesus e o Velho Testamento, e ele vai então para a Arábia, e onde ele passa por um período de isolamento.
E tem um texto em Gálatas, capítulo 1, do verso 15 ao verso 17, que diz assim, eu vou ler para vocês aqui. Mas quando aprouve a Deus, ele está falando isso quando ele estava indo para Jerusalém, saindo de Jerusalém para Damasco, para prender os que invocavam a Cristo. Então ele diz, mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou, ou seja, a eleição, ou seja, Deus já havia escolhido ele antes mesmo dele nascer, e me chamou pela sua graça, ou seja, o chamou no caminho de Damasco, revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Aí ele diz, não consultei a carne, nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que antes de mim eram apóstolos. Ou seja, parece contraditório, porque diz que assim que ele foi perseguido, ele foi para Jerusalém. Mas não, nós temos que destrinchar aqui o que ocorreu de fato. Ou seja, assim que ele sai de Damasco, ele não vai para Jerusalém direto, é o que diz em Gálatas. Ele vai para a Arábia. Diz aqui, não consultei nem carne, nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Ou seja, ele estava em Damasco, foi para a Arábia, onde ficou provavelmente 3 anos, fazendo uma releitura do Velho Testamento, e dessa vez, dentro dessa releitura, enxergando Jesus no Velho Testamento. Lembra? Os tipos de Cristo e Cristo como o antítipo. Então ele fez essa releitura desta maneira e a partir daí ele volta para Damasco. E quando foi que ele resolveu fugir de Damasco? Ele diz isso. Ele fala isso lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 32 e 33, quando ele diz que em Damasco, o que governava sob o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos Damascenos para me prenderem. E eu fui descido num cesto por uma janela da muralha e assim escapei das suas mãos. Ou seja, ele foge exatamente aqui e nessa fuga é que ele vai para Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém para encontrar os apóstolos, é o que está aí no verso 27 e verso 28, ninguém acredita que ele era discípulo, até que Deus traz Barnabé, que seria o segundo discipulador de Paulo, o primeiro Ananias, o segundo Barnabé, e Barnabé o apresenta aos apóstolos, só que o que acontece é que depois da sua perseguição, ele começa a pregar e ele começa a enfrentar muitas lutas, ou seja, ele de perseguidor, ele agora estava sendo grandemente perseguido. Ele foi perseguido em Jerusalém pelos judeus helenistas, pelos mesmos a quem Estevão pregou e os que foram responsáveis de acusá-lo perante o Sinédrio. Ele dali é rejeitado em Jerusalém, ele é mandado para Tarso, onde ele passa 10 anos ali esquecido. Claro, Deus estava tratando com ele, trabalhando com ele. Aí depois ele começa o seu ministério, ele é apedrejado em Listra,
Ele é preso e açoitado em Filipos. Depois ele é escorraçado de Tessalônica, né? De Tessalônica e Bereia, que eram cidades gêmeas, né? Depois ele é chamado de tagarela em Atenas, de impostor em Corinto. Enfrentou um naufrágio a caminho do julgamento em Roma. Quase morre. Aí vai parar numa ilha em Malta, onde ele é picado por uma serpente. Olha só quanta coisa. Mas Deus não deixa que ele morra. E aí ele chega em Roma, onde ele é decapitado pela guilhotina romana. Ou seja, esse homem trouxe no corpo as marcas de Cristo. Ou seja, de perseguidor, ele passa a ser perseguido. De fato, Jesus mostrou a Paulo o quanto importava sofrer pelo seu nome. E em momento algum, Paulo perdeu a sua alegria. Quando você olha para a carta dos Filipenses, ele diz: alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ou seja, nenhuma tristeza, nenhuma dificuldade era capaz de roubar a alegria daquele apóstolo. Então, de perseguido, ele passa de perseguidor, ele passa perseguido, e ele não perde o entusiasmo e nem a esperança. Ele diz, inclusive, para as igrejas a qual ele fundara e para as igrejas a qual ele pregara, né, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, 2 Coríntios capítulo 4, verso 17. Sabe, irmãos, nós temos que entender também que não foi só para Paulo que Deus mostra o quanto importa sofrer pelo seu nome. Quantos missionários não estão sofrendo pelo nome do Senhor Jesus? Olha, faça uma assinatura da revista de Portas Abertas. Contribua com Portas Abertas. Você sabia que com R$ 98 você ajuda muito a um missionário na Índia, a um missionário no Irã? Mas, além disso, você tem que entender que ser cristão não significa ter ausência de sofrimento. Não significa ter ausência de alegria e de esperança. Não. Mesmo em meio às lutas e dificuldades, eu posso ter alegria, posso ter esperança, posso ter entusiasmo para servir a Deus. Agora, é sofrer pelo nome de Jesus, não é sofrer pelas minhas irresponsabilidades. Você entende o que eu estou dizendo? Não estou te chamando de irresponsável, mas tem muita gente que sofre porque fala o que não deve, faz o que não deve ser feito, porque se mete na vida dos outros, né? Porque são pessoas que dizem que se orgulham de não ter papa na língua. Isso é descontrole. Isso é ausência de domínio próprio. São pessoas que não gostam de ser criticadas, que não gostam de ser chamadas a atenção. Eu sei, porque eu chamo a atenção de gente da minha igreja e elas não gostam.
mas vão continuar a ficar sem gostar, porque eu vou continuar a chamar a sua atenção quando for necessário, para te corrigir. Mas isso não é sofrer por Cristo. Sabe o que é sofrer por Cristo hoje na nossa sociedade? É você ir pregar o Evangelho ao seu colega de universidade, de trabalho, e muitas vezes você ser zoado por eles por causa disso. É sofrer discriminação porque você é cristão, porque você resolve falar a verdade, porque você declara que é criacionista, que você é favorável ao casamento entre um homem e uma mulher, que você é contra a ideologia de gênero, contra a fragmentação da família. De que Jesus é Deus, de que Ele vai voltar, de que pecado é pecado, que não pode ser acarinhado, que não pode ser guardado, estimado. Um cristão deve anunciar às pessoas que elas estão morrendo, de que elas estão indo para o inferno e que o único caminho, a única verdade, a única vida é Jesus Cristo. Foi isso que Paulo fez e era por causa disso que Paulo sofria. Sabe, as pessoas hoje na igreja acham que estão sofrendo porque o som da igreja está muito alto, porque o pastor prega berrando. Ai, meu Deus, que sofrimento! Ou porque não tem ar-condicionado na igreja. Vocês não sabem nada o que é sofrer por Cristo, enquanto não começarem a fazer o que Paulo fez. Ao invés de ficar perseguindo os profetas, você começar a ser um profeta, a falar de Jesus, a anunciar o Evangelho. A segunda coisa que eu quero chamar a atenção aqui desse adversário que se tornou um missionário, de perseguidor a perseguido, é que de agente da morte, ele se torna pregador do Evangelho. Olha aí o que diz o verso 20 e até o verso 22. Diz aqui, logo pregava nas sinagogas. Às vezes as pessoas ficam esperando, quem tem que pregar é o pastor. Nada disso. Todo cristão é chamado para falar de Jesus Cristo. Será que é difícil pegar um folheto, entregar para alguém e falar que Jesus Cristo a ama? Que Ele pode preencher o vazio existencial do coração dela? De que o caminho que ela está seguindo agora é um caminho que não é um caminho correto, certo? E que há esperança para ela? Foi o que Paulo fez. O testemunho de Paulo foi um testemunho cristocêntrico. Ele pregou nas sinagogas dizendo, olha, eu era um desses perseguidores. E ele afirmava nas sinagogas de Damasco que Jesus Cristo era o Senhor. Mas preste bem atenção numa coisa. O testemunho de Paulo não era um showzinho, não. Porque tem gente que quando vai dar testemunho só conta desgraça. E lá no final fala, aí Jesus me salvou. Fala que matou gente, que usou não sei quantos quilos de cocaína, que traficou,
que isso, que aquilo. Às vezes até dificulta uma pessoa que não teve uma experiência dessa, uma pessoa que foi um bom filho, uma boa filha e que sempre respeitou os seus pais, sempre obedeceu as leis, mas que de repente sentiu que o seu coração precisava ser preenchido e que assim encontrou a verdade que preencheu a sua vida em Jesus Cristo. Olha que testemunho lindo. Não é um testemunho antropocêntrico, é um testemunho cristocêntrico. Mas o que a gente vê hoje é muita gente querendo dar show, né, para trazer pessoa para a igreja. Não, isso não. Paulo se tornou notável não porque ele estava dando um showzinho particular de quem ele era, mas de quem Jesus era, do que Cristo fez na vida dele. Ele se tornou notável não só no púlpito, mas também pelo que ele ensinava em escolas. E de forma sobrenatural pregava a palavra de Deus e defendia a verdade que pregava. John Stott, ele diz que testemunho não é sinônimo de autobiografia. Que coisa linda, que tirada boa, né? Testemunho não é sinônimo de autobiografia. Testemunhar é falar de Jesus Cristo. A nossa experiência pode ilustrar, mas nunca deve dominar o nosso testemunho. Nunca. Deus mesmo escolheu Paulo para levar o evangelho, é o que diz o verso 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, e bem como perante os filhos de Israel. Deus mesmo escolheu. E de acordo com o Justo Gonzalez, um historiador, que ele fala de grandes figuras na história, de que também receberam um chamado específico. Ou seja, Saulo no caminho de Damasco, Agostinho, chamado Santo Agostinho, no Jardim de Milão, Lutero, estudando a Epístola aos Romanos, quando ele lê que o justo será salvo pela fé, é justificado pela fé. João Calvino, quando ele tem um encontro real com Cristo, sem falar em tantos outros, como George Whitefield, John Wesley, pessoas que tiveram um encontro real com Cristo e anunciavam a Cristo. Paulo pregou a tempo e fora de tempo. Ele pregou quando estava preso, quando estava em liberdade, com saúde ou quando estava doente. Ele estava sempre pregando a palavra do Senhor. Ele pregou nos lares, ele pregou nas sinagogas, ele pregou em palácios, ele pregou diante de governadores, pregou diante do imperador. Ele pregou com senso de urgência, com lágrimas e também no poder do Espírito Santo. Quando Paulo pregava, os corações eram impactados, não só por aquilo que ele dizia, mas por aquilo que o Espírito Santo fazia através dele. E é isso que Deus quer fazer com você. Você tem que crer de que o Deus que agiu em Paulo, no Deus que agiu em Estevão, no Deus que agiu em Filipe, no Deus que agiu em grandes homens na história,
É o Deus que quer agir também na sua vida. Ou seja, ele pregou em praias, em navios, ele fez tudo isso, não só com palavra de sabedoria, mas sobretudo no poder do Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 4, ele diz: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder. Aleluias! Na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 5, ele diz: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Olha, hoje tem muito blá 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 por aí. Você vê na internet, você vê no Facebook, no Instagram, no YouTube, pessoas vendendo curso, ou seja, querendo ganhar dinheiro com o Evangelho, querendo oferecendo curso de homilética, curso de história, curso de teologia. São hábeis em palavras, gigantes em palavras, mas anões em poder. Paulo diz que a palavra dele não era só em sabedoria humana, mas principalmente no poder do Espírito Santo. O que falta à igreja hoje? Poder do Espírito Santo. Por que as pessoas não se movem na igreja hoje? Por que elas não são instrumentos de Deus? Por que elas querem ouvir instrumento de Deus, mas não querem ser instrumentos de Deus? É porque elas estão vazias de Deus, vazias do Espírito. Elas não são agentes do Evangelho, são agentes de si mesmo. Agora, uma terceira característica que a gente percebe da ação de Deus na vida de Paulo é que ele passa de devastador da igreja a plantador de igrejas. Exatamente. Paulo foi o maior evangelista, o maior missionário, o maior pastor, o maior pregador, o maior teólogo, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Foi ele que iniciou a pregação do evangelho na Europa, na Galácia, na Ásia. E não apenas fundou igrejas, mas pastoreou cada uma delas. Ele tinha no coração um intenso zelo. Em 2 Coríntios 11, verso 28, ele diz que pesava sobre ele a preocupação sobre todas as igrejas. De devastador a plantador de igreja. Foi isso que diz o Senhor aí no verso 15 de Atos 9. Que ele ia sair pelo mundo pregando o evangelho. Olha, eu e você somos escolhidos para fazer isso também. É muito fácil viver esse evangelho de mídia social. Mas é para essa hora de tribulação que Deus nos tem chamado, para pregar o evangelho a tanta gente deprimida, a tanta gente se suicidando. Gente até de dentro da igreja, não da nossa, graças a Deus, mas de dentro da igreja presbiteriana, filho de pastor.
depressão, angústia. Porque admiram a verdade, mas não vivem a verdade. Em quarto lugar, ele passa de recebedor de cartas para prender e matar os que invocavam o Senhor, para escritor de cartas para abençoar as igrejas. Ou seja, ele recebia carta para prender e matar, agora ele escrevia carta para abençoar pessoas e que nos abençoam até o dia de hoje. Para os irmãos terem uma ideia, ele foi o maior escritor do Novo Testamento. Paulo escreveu pelo menos 13 epístolas. 13. Sendo que a de Hebreus ainda pode ser atribuída a ele, não se sabe. E essas cartas que ele redigiu foram cartas que abençoaram a vida de milhares de pessoas na época dele e milhões de pessoas no decorrer da história. Inspiradas pelo Espírito Santo, infalíveis, inerrantes, e que chegam até nós, abençoando a nossa vida, nos edificando e nos mostrando o caminho do Senhor. Ah, glórias ao nome do Senhor Jesus. Ele agora não queria mais saber de carta para prender e carta para matar, não. Ele se tornou um escritor para edificar as pessoas. E é interessante que Paulo, ele não montou nenhuma livraria para ficar vendendo suas epístolas. Não, ele dava. Paulo, ele não vivia dos títulos das suas epístolas. Isso é muito importante, sabe, irmãos? Porque há muita gente boa por aí, muito pastor de Deus, que tem escrito coisas muito boas, muito preciosas, mas que nem eu nem você temos dinheiro para comprar, porque é muito caro. Perceberam a diferença, como mudam as coisas, o tempo muda, as pessoas mudam, a perspectiva muda. E concluindo, muito embora esse texto nos passe um imediatismo muito grande, mas nós vimos aqui que havia uma cronologia, né? Porque nós temos que entender que o ministério de Paulo não foi um ministério imediatista. A vida do apóstolo Paulo foi um processo. Ele foi passando pelo caminho do crescimento, do amadurecimento. Ele não se escondeu, ele continuou pregando a palavra. Ele inicia o seu ministério missionário. Mas o que aconteceu quando ele foi para Jerusalém? As pessoas não acreditaram nele. Barnabé apresentou eles os apóstolos. Paulo começou a pregar em Jerusalém, começou a criar problema. E o pessoal disse: nós temos que mandar Paulo embora daqui, porque querem matá-lo. Mandaram ele para Cesareia, de Cesareia foi para Tarso, onde ele ficou 10 anos longe dos holofotes, aprendendo, crescendo, até que chega a hora em que Barnabé, estando em Antioquia, se lembra e vai buscá-lo em Tarso.
da onde depois de 10 anos de preparação, ele se torna um dos maiores, se não o maior apóstolo de Cristo Jesus. Ele mesmo disse: trabalhei mais que todos eles. Paulo chegou a um momento na vida, no ministério dele, que ele não tinha mais onde pregar. Já tinha pregado em todo o mundo conhecido. Ele se tornou esse homem que, de fato, a experiência que teve com Cristo surtiu diferença. A minha oração é que todas essas virtudes que vimos aqui do apóstolo Paulo possam, de alguma forma, germinar em nossas vidas, em sua vida, na vida da Igreja Shalom, na vida daqueles que me ouvem. Você hoje não pode mais escrever a Bíblia, né? O cânon está fechado. Mas você pode evangelizar pessoas através de cartas, sabia disso? Talvez você tenha um dom para escrever maravilhoso e através de uma cartinha, de um e-mail, você pode mandar Jesus Cristo para seu amigo, para sua amiga. Talvez você se ache tímido, mas quando Deus nos usa, a nossa timidez vai só até na primeira palavra, depois Ele toma tudo. Nós nos tornamos tímidos, extrovertidos, porque entendemos a urgência e a necessidade, a seriedade diante do caos que esse mundo se encontra. Onde somente a palavra de Deus pode fazer a diferença. Olha, que seja assim com você. Que, de fato, a palavra de Deus esteja fazendo diferença. E se tudo isso que eu falei aqui não faz nenhum sentido para você, nada, então você ainda não é um cristão. E eu quero convidar você, à luz do que você ouviu agora, a entender que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E que você receba essa palavra e se renda, porque Jesus, Ele tem vida para hoje e vida para o amanhã. Vida nesses tempos de lutas, porque todo mundo vai morrer, você não sabe o que vai acontecer amanhã e nem daqui a pouco. Então, não gaste tempo com besteira. Não perca seu tempo com aquilo que não vai dar a você a eternidade. Paulo não perdeu tempo. Ele não sabia o tempo que tinha. Nem eu, nem você sabemos. E nós temos que usar da nossa falta de conhecimento do tempo que temos para entender a urgência que temos de pregar a esse mundo caído e perdido.
para alcançarmos os eleitos de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Jesus, nesta noite bendita em que ouvimos a Tua palavra, onde o Senhor pegou um homem como o apóstolo Paulo, de adversário o transformou em missionário, de perseguidor a perseguido, de agente da morte a pregador do Evangelho, daquele que queria matar para aquele que anunciava a vida. Senhor, assim como o Senhor mudou a vida do apóstolo Paulo, muda a nossa vida também, muda o nosso coração, abençoa a Igreja Shalom, abençoa a Igreja Evangélica no Brasil, no mundo, traz um avivamento sobre nós, para louvor da Tua glória. Ao invés de nos preocuparmos com política, estejamos, Senhor, concentrados em pregar as Escrituras, em falar de Jesus Cristo, o Nazareno, o Filho de Deus. Porque importa sofrer por esse nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces consolações do Santo Espírito seja sobre vós, povo de Deus em Shalom, e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.